A paz de Cristo, que Deus abençoe vocês de maneira rica e abundante. Aqui é o evangelista Leandro Vaso falando. Eu quero pedir encarecidamente para você que vai assistir essa mensagem agora, para você se inscrever no meu canal, para você dar o seu joinha lá no vídeo do YouTube, para você fazer seu comentário, que é muito importante para a gente, para você compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você pode. Fazendo assim, você vai estar ajudando o canal Igreja, Evangelho e Salvação, o Ministério Leandro Vaso, para que a gente possa levar a mensagem do Evangelho a muito mais pessoas. Eu preciso da sua ajuda. Eu preciso muito da sua ajuda. Ninguém faz a obra de Deus sozinho. Eu preciso que você me ajude. Me ajude. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, dá o seu joinha, faz o comentário, deixa Deus te usar para que o Evangelho chegue a muitas pessoas para a glória de Deus. Que Deus continue te abençoando. A paz de Cristo. A paz de Cristo, que Deus vos abençoe de maneira rica e abundante. Sou o evangelista Leandro Vaso, pastor da Igreja Evangelho e Salvação. Eu tenho uma palavra do coração de Deus para a vida de vocês, que se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 1, verso de número 21, que diz assim: pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quando eu olho para esse texto aqui, meus amados irmãos, eu vejo que o apóstolo Paulo, ele estava preso, ele estava encarcerado quando ele escreve aos Filipenses, e lá dentro do seu cárcere, vivendo um momento caótico da sua vida, vivendo um momento terrível da sua vida, ele começa a escrever aos Filipenses e a ensinar aos Filipenses lições tremendas e poderosas de uma vida cristã, de como eles poderiam viver para Cristo. Independente do estado a qual ele se encontrava preso e encarcerado, ele estava ali se deixando usar por Deus para que levasse a mensagem do Evangelho às pessoas, para que os ensinamentos de Cristo chegassem aos seus discípulos, chegassem aos irmãos, e eles pudessem viver uma vida para Cristo. Deixa eu falar uma coisa para você. Nenhum problema, nenhuma luta, nenhuma dificuldade impediu com que Paulo pregasse o Evangelho. Nenhuma luta, nenhum problema, nenhuma dificuldade impediu com que Paulo ensinasse o Evangelho. Tem pessoas que desistem muito rápido da sua chamada. Tem pessoas que desistem muito rápido do seu ministério. E Deus está falando para você que desiste tão rápido. Que basta passar um problema, seja o mínimo que for, e já pensa em desistir de pregar, já pensa em desistir da chamada, já pensa em desistir de tudo. Deus está falando para você hoje o seguinte: você não pode desistir do chamado de Deus para a tua vida. Não deixe que o problema que você tem hoje se torne um grande chapéu sombreiro em cima da sua cabeça, fazendo uma sombra tão grande em cima de você, que venha te deixar numa escuridão tão profunda, a qual você não tem mais prazer na obra de Deus, você não tem mais vontade de fazer a obra de Deus, você não tem mais ânimo de fazer a obra de Deus. Deus não te chamou para desistir. Deus não te chamou para parar. A Bíblia diz que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Pare hoje de achar que o seu problema é tão grande ao ponto de você não ter mais ânimo e mais força de fazer a obra de Deus. Deus hoje está trazendo uma palavra para você que está desanimado, que está triste, cabisbaixo, abatido, deprimido, de cabeça baixa, sem ânimo para nada, sem ânimo para fazer a obra de Deus, sem ânimo para pregar o Evangelho, sem ânimo para cumprir o teu chamado. Deus está falando para você hoje, está dizendo muito sério:
Eu te chamei para uma grande obra e você não pode desistir. Porque aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto do reino de Deus. Então que hoje você sinta a voz de Deus ecoar pelos teus ouvidos. Você sinta o chamado de Deus bater forte no teu coração. Você sinta o fogo do chamado de Deus pegando fogo dentro de você. E hoje desperta tu desse sono da indolência. Desperta tu desse sono do desânimo, da depressão, da tristeza, da amargura, que faz com que você não tenha mais força para nada. Desperta disso. Deus está te despertando para isso, está dizendo: eu te chamei para uma grande obra e você não pode parar, você não pode desistir. Então hoje, sinta o chamado de Deus trazendo um avivamento para o teu coração. Sinta o chamado de Deus trazendo um avivamento para a tua vida. Sinta o chamado de Deus dizendo: levanta, coloca a tua cabeça de pé e vem fazer a obra do Senhor. Porque Deus não te chamou para desistir. Porque se você desistir, você vai mostrar que você não é apto para o reino de Deus. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Então Paulo estava passando um problema terrível na sua vida, ele estava preso, ele estava vivendo um momento caótico da sua vida. Ele estava na cadeia, mas mesmo assim ele estava preocupado com aqueles que estavam lá fora. Ele estava orando pelos que estavam lá fora. Ele estava intercedendo pelos seus irmãos. Ele estava intercedendo pelos seus discípulos. Ele estava intercedendo pela igreja do Senhor. Não pare, não pare, não pare. Essa é a palavra que eu tenho para você hoje. Não desista do chamado de Deus. Não deixe que o seu problema, não deixe que a sua luta, não deixe que a sua dificuldade se torne tão grande ao ponto de você parar. Não permita. Levanta a tua cabeça hoje, coloca ela de pé e vem cumprir o teu chamado. Vem fazer a obra do Senhor. Porque Deus não te chamou para parar. Deus não te chamou para desistir. Deus te chamou para completar a obra dele na tua vida. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Então ele instrui homens e mulheres lá em Filipenses. E nesse texto que lemos, ele vai trazer duas grandes revelações tremendas e poderosas. A primeira grande revelação é que o viver é Cristo. E se o viver é Cristo, nós temos que viver para a glória de Deus, para a glória de Cristo. Toda a nossa maneira de viver tem que ser santa. Toda a nossa maneira de viver tem que ser uma maneira em que eu tenho que pensar sempre se aquilo que eu estou fazendo, se aquilo que eu estou pensando, se aquilo que eu estou falando agrada a Deus. Agrada a Cristo. Eu não posso viver uma vida qualquer. Eu não posso viver uma vida de qualquer maneira, de qualquer jeito. Eu tenho que viver de uma maneira em que Cristo seja glorificado. Nas minhas ações, nas minhas palavras, nas minhas atitudes. E a pergunta que eu faço para você hoje, será que se Deus olhar para você agora, ele vai enxergar uma vida que vive para a glória de Cristo? Ele vai enxergar uma vida que vive para a glória de Deus? Ou será que Deus vai enxergar na tua vida uma vida que não está nem aí para Deus? Uma vida que não está nem aí para Cristo? Uma vida que não está nem aí para a palavra de Deus? Uma vida que só pensa em realizar os desejos da sua carne? Uma vida que só pensa em realizar os desejos do seu próprio umbigo? Ou será que Deus vai enxergar uma vida que realmente diz não ao pecado, diz não à tentação e procura todos os dias, em todo o tempo, em todo momento, fazer tudo para a glória de Deus? Porque a Bíblia diz:
Em 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei todas as coisas para a glória de Deus. Que a nossa vida seja para a glória de Deus. Que a nossa vida seja para a glória de Cristo. Que a gente pode entender, que a gente possa entender que o viver é Cristo. E se o viver é Cristo, eu tenho que anular a minha vontade. Eu tenho que abrir mão da minha vontade. Eu tenho que abrir mão dos meus desejos. Eu tenho que abrir mão dos meus sonhos para viver a vontade de Cristo, os desejos de Cristo e os sonhos de Cristo. E só há uma maneira que eu posso viver para a glória de Cristo. É lendo, meditando na palavra de Cristo. É lendo, meditando no Evangelho, na palavra de Deus, e cumprindo seus princípios e valores. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Eu vou beber um pouquinho de água aqui, que está muito calor hoje. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Então, você tem que entender o seguinte. A sua vida tem que ser para a glória de Cristo. E a única maneira de viver para a glória de Cristo é lendo, meditando, refletindo na palavra de Deus. A pergunta que eu faço para você hoje também é: quanto tempo você tem gastado de leitura e de meditação da palavra de Deus? Quanto tempo você separa do seu dia para refletir na palavra de Deus? Para ler a palavra de Deus? Para refletir na palavra de Deus? Quanto tempo você separa do seu dia para isso? Porque tem gente que não está nem aí para a palavra. E você não pode obedecer aquilo que você não sabe, aquilo que você não conhece. Você não pode viver para a glória de Cristo se você não conhece a palavra dele. Se você não conhece o evangelho dele. Se você não lê a palavra, se você não lê o evangelho, se você não reflete na palavra, se você não reflete no evangelho, você não pode viver para a glória de Deus, para a glória de Cristo. Você às vezes prioriza tantas coisas na sua vida. Você às vezes prioriza tantas coisas que são secundárias, que são fúteis na tua vida. E você tem deixado as escrituras sagradas, a palavra de Deus de lado. E isso não tem agradado a Deus, isso é pecado. Porque a Bíblia diz em Mateus capítulo 6, verso 33, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Você não pode priorizar coisas que são secundárias, que são fúteis, que muitas das vezes não edificam a tua vida em nada, e deixar a palavra de Deus de lado. Você não pode fazer isso. Não pode fazer isso de jeito nenhum. Então hoje Deus está falando para você: não desista do teu chamado, porque se você desistir, você vai mostrar que você não é apto para o reino de Deus. Deus hoje está falando para você: para de viver para a tua vontade, para de viver para o teu eu, para de viver para o teu umbigo, abre mão da tua vontade, abre mão dos teus sonhos, abre mão dos teus planos em prol da vontade de Deus para a tua vida. E Deus hoje está falando para você: para que você possa viver para mim, para que você possa viver para Cristo, para que você possa viver para a glória de Deus, para a glória de Cristo, você tem que ler a palavra, você tem que refletir na palavra, você tem que meditar na palavra e você tem que praticar a palavra. Mas para praticar a palavra, você tem que ler e refletir. E para ler e refletir a palavra, você tem que deixar esse tempo ansioso que você passa com outras coisas que não edificam a tua vida praticamente. Muitas das vezes não edifica a tua vida em nada. Você tem que parar de priorizar
priorizar coisas que muitas das vezes não edificam a tua vida em nada, que muitas das vezes só são fúteis, só são banais. Você tem que parar de priorizar essas coisas e priorizar a leitura, a meditação e a reflexão na palavra de Deus. Para que você possa estar cheio da palavra. Para que você tenha a palavra de Deus no teu coração e na ponta da tua língua. Para que você possa entender e discernir as tentações vindo da parte de Satanás, que ele coloca diante de você, e você possa dizer não às tentações, você possa dizer não ao pecado, você possa dizer não a todo tipo de corrupção nesse mundo, e só a palavra de Deus vai te instruir para isso, só a palavra de Deus vai te dar entendimento para isso, só a palavra de Deus vai te dar força e libertação para que você possa negar todas as tentações, todas as corrupções desse mundo, todo o pecado que se levanta para te desviar da presença de Deus. Então para de gastar o teu tempo com aquilo que não te edifica. Para de gastar o teu tempo com coisas fúteis e banais. Para de priorizar isso. É o tempo todo no celular, é o tempo todo na internet, é o tempo todo aquilo, que muitas das vezes não está edificando a tua vida em absolutamente nada. Só está trazendo um entretenimento para a tua mente vicioso, e você tem deixado a palavra de Deus de lado por causa disso. Para com isso. Para com isso agora, para com isso hoje, para com isso nessa hora. E priorize a palavra de Deus, priorize a leitura da palavra, priorize a leitura das Escrituras, prioriza a meditação e a reflexão na palavra de Deus. Porque Deus quer fazer com que você cresça na graça e no conhecimento dele. Deus quer te levar a um nível alto de intimidade com ele. Deus quer fazer com que você conheça a presença dele de uma maneira tão tremenda e poderosa, a qual você nunca experimentou em toda a sua vida. Deus quer te dar experiências tremendas e profundas com ele. E para isso você tem que parar de priorizar coisas fúteis que você vê na internet, que só vicia o seu coração, que só vicia a sua mente, e que faz com que você gaste tanto tempo com isso ao ponto de deixar o seu tempo com Deus mínimo, ínfimo, quase nada. Hoje Deus está dizendo para você, volta para a minha palavra. Volta para a minha palavra. Volta para a minha palavra. Isso é muito sério. Hoje Deus está dizendo para você, volta para a oração. Volta para o jejum, volta para a consagração, volta ao primeiro amor, volta para mim, diz o Senhor. Porque se você me colocar em primeiro lugar, você vai deixar de priorizar essas coisas fúteis e banais de internet que só vicia a tua mente e o teu coração. E você vai priorizar a leitura da minha palavra, vai priorizar a reflexão na minha palavra, a meditação na minha palavra, vai priorizar a oração, vai priorizar o jejum, vai priorizar a consagração, vai priorizar a minha presença, diz o Senhor. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Quer viver para a glória de Deus? Abra mão da tua vontade em prol da vontade de Deus. E para que você possa entender a vontade de Deus, cumprir a vontade de Deus, você tem que voltar para a palavra. Você tem que voltar para as Escrituras. Você tem que se debruçar nas Escrituras. Ler, meditar, refletir e praticar aquilo que a palavra de Deus te ensina e te orienta para ter uma vida cristã que agrada a Deus, que é para a glória de Deus. Em nome de Jesus, receba essa palavra. A segunda grande lição que eu vejo aqui é que o morrer é lucro. Como assim o morrer é lucro, pastor? É porque aquele que morre em Cristo é recebido por Cristo no seio de Abraão. É recebido por Cristo no reino da glória de Deus. Só tem essa esperança, só tem essa confiança
Só tem isso na vida aquele que verdadeiramente viveu para Cristo. Aquele que entendeu a mensagem do Evangelho, que é aquela mensagem que confronta o homem nos seus delitos e pecados e faz com que o homem se arrependa dos seus pecados, entregue a vida a Cristo e viva para a glória de Cristo. Só vai encontrar Cristo, só vai ser recebido por Cristo no seio de Abraão, no reino da glória de Deus, estará para sempre com Cristo, aquele que entendeu a mensagem do Evangelho e viveu para Cristo. Vai dar um glória a Deus aí mais uma vez, em nome de Jesus, vai dando glória aí. O calor está bravo, mas Deus é na nossa vida. Só vai encontrar Cristo no seio de Abraão, no reino da glória de Deus, aquele que entendeu a mensagem do Evangelho. Aquele que entendeu que uma vida com Cristo é uma vida de renúncia. A Bíblia diz, Jesus falando, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga. Você pode vir do jeito que você está, mas você não pode permanecer do jeito que você estava. Aquele que quer seguir a Cristo tem que negar a si mesmo. Tem que negar a própria vontade. Tem que negar o eu. Tem que negar os seus próprios sonhos e desejos carnais em prol de fazer a vontade de Deus, de cumprir a vontade de Deus e de viver os sonhos, os projetos de Deus para a sua vida. Mas para isso você tem que estar disposto e disposta a negar a si mesmo. A abrir mão dos teus sonhos. Abre mão dos teus desejos. Abre mão dos teus planos para viver para a glória de Cristo. E eu quero hoje dizer para você que se você entendeu a mensagem do Evangelho, se você renunciou à sua carne, se você vive para a glória de Cristo, para fazer a vontade de Cristo, o morrer é lucro. Porque quando você não estiver mais aqui, for chamado por Deus para entrar na eternidade, você vai ser recebido por Cristo no seio de Abraão, no reino da glória de Deus. Porque você entendeu que Jesus morreu pelos nossos pecados. Jesus morreu para nos tirar da condenação por causa do pecado. Jesus morreu para nos tirar o domínio do pecado. Jesus morreu para que a gente viva para a glória de Cristo e tenha a vida eterna. É por isso que Jesus morreu. Então, se você entendeu isso, e se você tem procurado todos os dias negar a vontade da sua carne, negar o seu eu, negar os teus sonhos, negar a tua vontade, negar os teus desejos, negar os teus projetos, para viver para a glória de Cristo, pode ter certeza, o morrer será lucro. O morrer será lucro. Porque é fechar os olhos aqui na terra e encontrar Cristo na eternidade. Agora, só tem medo de morrer quem não tem certeza da salvação. Só tem medo de morrer aqueles que ainda duvidam da sua salvação. Só tem medo de morrer aqueles que não estão convictos no seu modo de ver para a glória de Deus, para a glória de Cristo. É por isso que eles têm medo de morrer. Só tem medo de morrer aquele que vive uma vida hipócrita. Diz que é cristão, diz que segue os princípios do Evangelho, mas é tudo mentira, é tudo falsidade, é tudo hipocrisia. Porque diz que segue os princípios do Evangelho, diz que é cristão, mas vive uma vida de pecado, vive uma vida no adultério, vive uma vida na fornicação, vive uma vida na prostituição, vive uma vida enganando os outros, trapaceando, fazendo todos os tipos de coisas erradas. Então hoje Deus está falando, só tem medo de morrer aquele que é um cristão hipócrita.
Aquele que prega uma coisa, mas vive outra. Esse tem medo de morrer, porque não tem certeza da salvação. Essa vida está apegada ao mundo e às coisas do mundo e o que há no mundo. E é por isso que ele tem medo de morrer. Ele tem medo de morrer porque ele tem medo de perder aquilo que ele conquistou nesse mundo. Ele tem medo de morrer porque ele sabe que ele não tem certeza da salvação dele. E o que está esperando ele na eternidade é algo terrível, é a condenação eterna. Agora, quando você tem certeza que você vive para a glória de Cristo, quando você vive aquilo que você prega, quando você ensina o que as Escrituras Sagradas mandam você ensinar ao povo, quando você não deturpa as Escrituras, quando você não deturpa a palavra de Deus, quando você prega o que é o Evangelho de fato e vive o que é o Evangelho de fato, você não tem medo de morrer. Você não tem medo de fechar os olhos nessa terra e partir para a eternidade. Porque você tem certeza que você vai encontrar Jesus. Que você vai estar para sempre com Cristo no reino da glória de Deus, no seio de Abraão. Então hoje Deus está falando para aquele que tem certeza da sua salvação, para aquele que vive para Cristo, vive para a glória de Cristo, o morrer é lucro. O morrer é maravilhoso. O morrer é tremendo, porque vai encontrar Jesus no seio de Abraão, no reino da glória de Deus. Agora aquele que prega uma coisa e vive outra, que vive uma hipocrisia, que vive uma falsidade, que engana, que trapaceia, que ilude, que não tem certeza da sua salvação porque não vive aquilo que prega, a esse Deus tem a condenação eterna, a morte eterna, o lago de fogo e enxofre e o mais terrível de todos os sofrimentos. Então hoje Deus está falando, ainda dá tempo de você se arrepender dos seus pecados. Ainda dá tempo de você se converter dos seus maus caminhos. Ainda dá tempo de você viver para a glória de Cristo. Você que ainda não aceitou Cristo como Senhor e Salvador, Cristo está falando hoje para você, arrependa-se dos seus pecados e viva para me confesse como teu Senhor e Salvador e viva para a minha glória, lendo a minha palavra e praticando a minha palavra. E a você que está anos no Evangelho, vivendo essa vida falsa, vivendo essa vida hipócrita, vivendo essa vida podre, pregando uma coisa e vivendo outra coisa, Deus ainda está te dando mais uma chance de se arrepender, de se converter dos seus maus caminhos, de viver para a glória de Cristo e de ter a vida eterna. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Vai dando glória a Deus aí bem forte. Vai glorificando, vai exaltando, vai engrandecendo o nome do Senhor. Deus está neste lugar. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu quero falar aqui para você, rapidamente, o que nos impede de viver para a glória de Cristo. Primeiro, a incredulidade no Evangelho. Quando você não crê nessa mensagem, quando você não crê nesta palavra, quando você não crê nas palavras de Jesus, quando você não crer no Evangelho, você não consegue viver para a glória de Cristo. Você tem que crer que essa mensagem é a salvação para todo aquele que crê. É o poder de Deus. E a salvação de todo aquele que crê. Você tem que acreditar nisso. Se você não acreditar que a mensagem do Evangelho é a salvação, é o poder de Deus, é a salvação de todo aquele que crê, você jamais vai conseguir viver para a glória de Cristo. Você jamais vai conseguir viver para a glória de Deus. Só uma maneira de obter a salvação. Só uma maneira de ter a vida eterna. É crer no Evangelho. É crer no que o Evangelho fala a respeito de Jesus. É
crer na mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é Cristo em vós, a esperança da glória de Deus. Essa é a mensagem do Evangelho. Nós temos que crer nessa mensagem. Nós temos que crer nesse Jesus que a Bíblia anuncia, que o Evangelho anuncia, que as Escrituras Sagradas anunciam. Creia no Evangelho de todo o seu coração. Arrependa-se hoje dos seus pecados. Confesse os seus pecados a Deus, a Cristo. E peça a ajuda de Deus para viver para a glória de Cristo. E terás a salvação da tua vida. Terás a vida eterna. Mas enquanto você não crer no Evangelho, você jamais vai conseguir viver para a glória de Cristo. Você jamais vai conseguir viver para Cristo. Você jamais terá a vida eterna em sua vida. Segundo, a falta de arrependimento dos nossos pecados. Quando a gente simplesmente não se arrepende dos nossos pecados. Tem que haver dentro de nós constrangimento pelo nosso pecado. Tem que haver dentro de nós tristeza profunda pelo pecado. O pecado tem que gerar em nós indignação e tristeza profunda para que a gente venha se arrepender. Porque não adianta ter remorso. Remorso é algo passageiro. O remorso, ele passa rapidamente. E depois a pessoa volta a viver aquela mesma vida profana e podre e pecaminosa. Deus não quer remorso de você, Deus quer arrependimento. Porque o arrependimento diz: chega, basta, eu quero viver uma outra vida a partir de agora. Eu não quero mais continuar vivendo a mesma vida. Eu não quero mais continuar vivendo desse jeito. Eu quero uma vida transformada, eu quero uma nova vida, eu quero ser nova criatura. Eu não quero mais viver essa vida pecaminosa, podre, infeliz que eu tenho vivido. Eu quero viver para a glória de Deus, eu quero viver para a glória de Cristo, eu quero fazer a vontade de Deus, eu quero colocar Deus em primeiro lugar na minha vida. Isso é arrependimento. Arrependimento é quando você dá um basta. Arrependimento não é quando você chora. Você até chora arrependido. Mas arrependimento não é quando você chora. Arrependimento é quando você muda. E você só muda quando você diz: basta, chega! Chega! Eu não quero mais continuar vivendo dessa maneira. Jesus, eu choro pelos meus pecados porque eles me constrangem. Jesus, eu choro pelos meus pecados porque eles causam em mim dor e tristeza. Mas neste momento, Jesus, eu choro por eles porque eu me arrependo dos meus pecados. Isso é arrependimento. Arrependimento é, Jesus, que a partir de hoje eu não viva mais na prática do pecado. Me ajuda a viver para a tua glória. Me ajuda a fazer a tua vontade. Me ajuda a viver uma vida que te honra, que te glorifica, que te exalta, que te engrandece. Isso é arrependimento. Terceiro, que nos impede de viver para a glória de Cristo, é falta de confissão de nossos pecados. Sabe por que muitas pessoas não confessam seus pecados? Porque tem vergonha. E é a vergonha que impede elas de confessar os pecados. Mas Cristo quer ouvir você confessar os teus pecados. Porque a Bíblia diz, 1 João capítulo 1, verso 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. A Bíblia diz em Provérbios, aquele que confessa e deixa alcança do Senhor a misericórdia. Nós temos que confessar os nossos pecados. Os nossos pecados têm nome. Tem nome. Você tem que ir para o joelho com arrependimento no coração, coração quebrantado e contrito.
lágrima nos olhos. Você tem que confessar os teus pecados e dizer: Senhor, eu tenho errado nisso, eu tenho pecado nisso, e começa a dar nome aos teus pecados. Começa a dar nome a tudo aquilo que você fala, a tudo aquilo que você faz, a tudo aquilo que você deseja, a tudo aquilo que você pensa. Começa a dar nome a tudo isso, começa a confessar para Deus, começa a confessar para Cristo e pedir perdão. Eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo. Começa a fazer isso, dando nome aos teus pecados, e depois diga: Jesus, me ajuda a te glorificar, me ajuda a te honrar, me ajuda a viver para a tua glória, e Cristo vai te ajudar a viver para a glória dele. Quarto, a falta de confessar Cristo como nosso Senhor e Salvador publicamente. A Bíblia diz que aquele que confessa Jesus diante dos homens, ele o confessaria diante do Pai que está nos céus. Você tem que confessar Jesus publicamente. Você tem que ir diante dos homens e dizer: eu tenho Jesus como meu Senhor e como meu Salvador. Eu não sou mais senhor de mim mesmo. Eu não sou mais dono de mim mesmo. Eu tenho um dono, eu tenho um Senhor, e o nome dele é Jesus Cristo. Ele é meu dono, ele é meu Senhor, ele é meu Salvador, ele é o meu Pai celestial. Ele me trata como filho. Ele me trata como filho. Você tem que confessar esse Jesus publicamente. Primeiro dizendo: Jesus, diante dos homens, indo diante dos homens e confessando publicamente diante dos homens: Jesus, eu te confesso como meu Senhor e como meu Salvador, escreve meu nome no livro da vida. E segundo, falando a mensagem do Evangelho às pessoas e dizendo: Jesus é o meu Senhor, Jesus é o meu Salvador, eu não vivo mais para a minha vontade, eu vivo para a vontade do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é confessar Jesus publicamente. Enquanto você não confessar Jesus publicamente, você não pode viver para a glória de Cristo. Quinto, falta de humildade para com as pessoas. Enquanto teu coração for exaltado, altivo, arrogante, soberbo, você não pode viver para a glória de Cristo. Hoje desça de todo o pedestal. Hoje Deus te convoca a descer de todo o pedestal. Hoje Deus te convoca a ser humilde, a tratar todos com honra, com respeito, com dignidade, independente de quem eles sejam, da condição financeira, do que for, tem que tratar todos com honra, com respeito, com dignidade. E sempre dizer: sem Cristo eu não sou nada, sem Cristo eu não sou ninguém, sem Cristo eu não chego a lugar algum. Atribuir todas as suas conquistas, tudo que você conquistou nessa vida, a bondade, a graça e a misericórdia de Deus e de Cristo na sua vida. Porque enquanto o seu coração foi exaltado, soberbo, altivo e arrogante, a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. Enquanto o seu coração for soberbo, arrogante, altivo, Deus vai te resistir. Mas se hoje você se humilhar na presença de Deus, a Bíblia diz: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Quarto, é combater o mal, é não combater. Quarto, para que você possa, o que te impede, né? Quarto, sexto, melhor falando, o que te impede de viver para a glória de Cristo é combater o mal com o mal. A Bíblia diz: não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Se você quer viver para a glória de Cristo, não é pisou no teu pé e você vai lá e pisa de volta, não. Jesus falou: se te baterem numa face, dê outra. E eu não estou falando para você ficar fazendo isso o tempo todo. O que eu quero dizer para você é o seguinte: não retribua o mal que te fizeram da mesma forma. Perdoa aqueles que se levantaram contra a tua vida. Perdoa aqueles que te perseguem. Perdoa aqueles que falam mal de você. Vença o mal com o bem. Orando por essas pessoas.
pedindo a libertação dessas pessoas a Cristo e pregando o evangelho a essas pessoas com as suas palavras, com as suas ações, com as suas atitudes, com o seu caráter. Porque elas vão ver em você o bem que elas não têm. E o bem sempre vence o mal. E todas as vezes que elas te atacarem e você retribuir com o bem, esse bem vai prevalecer contra o mal, porque o bem sempre prevalece contra o mal. E você vai ganhar essas pessoas que se levantaram contra a tua vida para Jesus. E elas vão se arrepender de todo o mal que te fizeram. E vão te pedir perdão por todo o mal que fizeram contra você. E o nome de Cristo será glorificado na tua vida. Em nome de Jesus, receba essa palavra. E para a gente terminar, o que nos impede de viver para a glória de Cristo é a falta da presença do Espírito Santo comandando a nossa vida. Para de comandar a tua vida. Para de ser Senhor da tua vida. Arrependa-se dos seus pecados. Confesse Cristo como teu Senhor e Salvador. Peça a ajuda de Cristo para viver para a glória dele. E peça, Senhor, me enche com o teu Espírito Santo. Porque eu preciso do teu Espírito Santo. Eu preciso do teu Espírito Santo, Senhor, para viver. Eu preciso do teu Espírito Santo para te glorificar. Eu preciso do teu Espírito Santo, Senhor, para te honrar. Eu preciso do teu Espírito Santo para viver uma vida que te honra, que te glorifica, que te exalta e que te engrandece. Então, Senhor, me enche com o teu Espírito Santo. Enche a minha vida com o teu Espírito Santo. Enche a minha vida com a tua presença. Derrama sobre a minha vida o teu azeite. Derrama sobre a minha vida a tua unção, que cura, que restaura, que aviva, que liberta, que salva e que levanta. Me enche com teu Espírito Santo, meu Pai. Alabachuri candarábia. Alabachúbia. Me enche com o teu Espírito Santo. Me torna cheio do teu Espírito Santo. Enche-me com o teu fogo celestial. Enche-me com o teu Espírito Santo. Derrama sobre mim a tua unção, meu Pai. E eu viverei para a tua glória. Eu viverei para ti. Eu viverei para Cristo. Eu viverei para Deus. Eu viverei para a glória de Deus, para a glória de Cristo. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Aleluia. Eu quero terminar essa mensagem orando o Pai Nosso com você. E depois eu vou fazer uma oração pela tua vida, amém? Louvado seja Deus. Vou beber um pouquinho de água aqui mais uma vez. Vai dando glória a Deus aí, vai glorificando, vai exaltando, vai engrandecendo o nome do Senhor. Vai glorificando a Deus, vai glorificando a Cristo. Coloque a palma da sua mão para cima. Feche seus olhos agora, curva a sua cabeça. E ore o Pai Nosso comigo. Diga assim: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Ainda com seus olhos fechados, com a sua cabeça curvada, receba essa oração. Senhor, abençoe cada vida, meu Pai, que ficou comigo até o final dessa mensagem. Sejam todos ricamente abençoados. Que o Senhor, Pai, ajude eles a viver para a glória de Cristo, a fazer a vontade do Senhor e a viver uma vida que te glorifica, que te honra e que te exalta. Eu abençoo cada um deles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Eu quero aqui orar com você que está afastado do Evangelho, está afastado de Cristo, deseja voltar para Jesus. Eu quero orar com você também que nunca confessou Cristo como teu Senhor e Salvador e nessa hora deseja confessar Cristo como teu Senhor e Salvador. Vamos fazer a oração de confissão. Enquanto eu estiver orando, você vai repetir a oração que eu vou fazer. E quando eu falar amém, eu vou orar pela tua vida. Todos aqueles que desejarem fazer a oração de confissão, nesse momento, confessando Cristo como Senhor e Salvador, e arrependendo-se dos seus pecados, entregando a vida nas mãos de Cristo, faça isso agora comigo, em nome de Jesus. Feche seus olhos agora, curva a sua cabeça.
E repita essa oração, diga assim: Senhor Jesus, neste momento, eu entro na tua presença, reconhecendo que sou miserável, que sou pecador. Escreve, Jesus, o meu nome no livro da vida. Perdoa, Jesus, todos os meus pecados, meu Pai. E me ajuda a viver a partir de hoje uma vida que te honra, que te glorifica, que te exalta e que te engrandece. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém. Ainda com seus olhos fechados, receba essa oração. Senhor, abençoe cada pessoa que fez a oração de confissão. Que o Senhor ajude cada um deles, ó Pai, a permanecerem na tua presença, a viver uma vida que te honra, que te glorifica, que te exalta, meu Pai. Que eles possam, a partir de hoje, ser uma nova criatura em ti. Eu abençoo cada um deles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém. Paz do Senhor, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs em Cristo Jesus. Mais um domingo de gratidão, de ação de graças. E hoje nós vamos nos consagrar ao Senhor e agradecer por esse dia maravilhoso e consagramos todo o nosso ser, consagramos a nossa semana, esse mês, os próximos meses, cada momento nós consagramos ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, para te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com o meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és um Deus Criador. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és um Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com o meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Criador.
força e o poder ao Rei Jesus. E o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus. E o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus. E o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus. E o louvor ao Rei Jesus. Amém. Aleluia! Louvado seja Deus, para sempre seja louvado. E nós encerramos esse período de louvor com muita gratidão, nos consagrando ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Eu quero orar com você que tem um pedido de oração. Nós vamos, nesse momento, levantar o clamor da vitória. Você que tem pedido a Deus uma porta aberta de emprego, que tem pedido a Deus que Deus restaure o teu casamento, que Deus restaure a tua relação com a tua família. Você que está doente, que está enfermo, que precisa de cura, nós vamos orar agora pelos teus pedidos de oração. Nós vamos levantar agora o clamor da vitória. Eu vou orar por você, eu vou interceder por você, eu vou clamar pela tua vida. Enquanto eu estiver clamando, enquanto eu estiver orando, se você desejar também orar e clamar, ore e clame aí aonde você está. Então, mais uma vez, feche teus olhos, curva a tua cabeça e vamos clamar pela vitória, clamar pelos pedidos de oração. Senhor, em nome do Senhor Jesus, eu quero abençoar cada vida, meu Pai, que ficou conosco até agora. Que sejam todos ricamente abençoados e cheios do teu Espírito Santo. Pai amado, eu quero repreender todo o mal que se levantou contra essas vidas. Eu quero repreender, Senhor meu Deus, meu Pai, toda a depressão. Quero repreender, Senhor meu Deus, meu Pai, toda a síndrome do pânico, todo medo, toda crise de ansiedade. Está repreendido, dissipado agora, em nome de Jesus. Pai amado, cura essas pessoas no emocional. Cura essas pessoas agora também, meu Pai, no físico. Recobra, Senhor, a confiança, a coragem, a ousadia, a intrepidez. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, e aqueles, ó Pai, que estão com alguma enfermidade física, seja nos olhos, seja no pulmão, seja no coração, seja, Senhor, no útero, no ovário, nas trompas de Falópio. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, nos rins, na bexiga. Pai amado, na próstata. Senhor, em nome do Senhor Jesus, na pele. Pai amado, na horta, Senhor, nas veias. Aonde existiu uma enfermidade física agora, cura essa pessoa. Cura essa pessoa nessa hora. Seja curada agora, no emocional, no psicológico e no físico agora. Receba a tua cura nessa hora, em nome de Cristo Jesus. Pai amado, restaura os casamentos. Restaura as famílias, meu Pai. Senhor, restaura os ministérios que estão parados. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, restaura as vidas, meu Pai, que estão desanimadas. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, abre a porta de emprego, meu Pai. Senhor, para esses que estão desempregados, promove eles, ó Pai, esses que estão empregados, que precisam de promoção, promove essas pessoas, ajuda elas, ó Pai, a fazer um trabalho tão bom que elas sejam promovidas. Deus amado, em nome do Senhor Jesus,
Também neste momento, meu Pai, eu te peço, meu Senhor, eu te clamo, meu Deus Todo-Poderoso, Senhor, aquele que está com uma causa na justiça, Senhor, se sentindo injustiçado, porque o processo parece que está arquivado, que está parado, desarquiva esse processo. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, faz esse processo andar. Faz o juiz, ó Pai, ser usado por Ti como instrumento de justiça e fazer justiça, meu Pai. Deferir ao favor dessa pessoa que está sendo injustiçada e que em breve ela esteja, ó Pai, testemunhando a vitória que ela teve na causa na justiça. Senhor, são tantos problemas, são tantas lutas, são tantas dificuldades que eu te peço, contempla cada uma luta, cada um problema, cada uma dificuldade, dá vitória ao teu povo. Eu abençoo cada um deles em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém. E eu quero nesse momento também convocar você a se inscrever no canal da Igreja Evangelho e Salvação, a ativar o sininho para que você possa receber todas as notificações de cada vídeo que for postado no canal, a dar o seu like nesse vídeo que você está assistindo e nos demais vídeos, a fazer seu comentário aí nos vídeos, e a compartilhar o vídeo com o máximo de pessoas que você pode, porque fazendo assim, a plataforma do YouTube vai entender que está tendo repercussão nos vídeos, que as pessoas estão se interessando pelos vídeos e vai distribuir esses vídeos para muito mais pessoas e o Evangelho de Cristo vai chegar a muito mais vidas. Ninguém faz a obra de Deus sozinho. Eu e nós aqui da Igreja Evangelho e Salvação não fazemos a obra de Deus sozinho. Nós precisamos da tua ajuda. Nós precisamos que você se inscreva no canal, que você ative o sininho, que você compartilhe os vídeos, que você faça o seu comentário e que você possa recomendar esse canal para muitas pessoas, porque fazendo assim, a própria plataforma do YouTube vai distribuir os vídeos para mais pessoas. Com a sua ajuda, nós vamos conseguir isso. E o Evangelho de Cristo, o genuíno Evangelho de Cristo, vai chegar a muitas vidas. Se você fizer uma análise do nosso conteúdo, nós não estamos aqui pregando para ser aplaudidos. Nós não estamos pregando uma palavra para massagear o ego de ninguém e nem agradar pessoas. Nós estamos aqui pregando o Evangelho de Cristo, o Evangelho que confronta o homem nos seus delitos e pecados. Então, em nome do Senhor Jesus, nos ajude na causa do Evangelho, falando bastante desse canal, compartilhando bastante esse canal, divulgando bastante esse canal, os vídeos, e que Deus continue te abençoando rico e abundantemente. Eu quero aqui agora, nesse momento, orar para a gente terminar, e depois eu vou empreitar a bênção apostólica. Amém? Feche seus olhos mais uma vez, curva a sua cabeça, coloca a palma da sua mão para cima. Senhor, eu quero, Senhor, neste momento te agradecer por este culto, te agradecer por essa reunião cultica, te agradecer, Senhor, meu Deus, meu Pai, porque o Senhor se fez presente tremendamente, poderosamente nesse lugar. Foi forte a tua presença aqui conosco. E nesse momento, meu Pai, nós encerramos este culto com os nossos corações extremamente agradecidos. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Que a paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai e a doce consolação do Espírito Santo seja sobre as vossas vidas até a volta de Cristo. Quem recebe, diga amém, glória a Deus, louvado seja Deus. Que Deus continue te abençoando rico e abundantemente. Até o próximo culto, querendo Deus.